depois do Comandos, como é que foi a decisão de fazer Forças Especiais? Tem muita gente que para só no Comandos, que não Não, vai é um adiante? caminho natural. Você chega lá, o pessoal já te encaminha para fazer o curso de Forças Especiais, porque o objetivo do Exército é que você seja o mais completo possível. Sim. E aí é um curso muito... Na verdade, o que me motivou esse projeto todo foi comparar, vocês vão viver esse momento em breve, o curso de Forças Especiais com a escolinha da minha filha de 2 anos. Ano passado, estava na Argentina, eu tenho uma filha que fez 4 semana passada, é a Teté, vocês têm a TT, eu tenho a Teté. E quando a gente chegou lá, a gente ficou muito na dúvida se botava ela na escola ou não. Pô, porque é outro país, vai ter amiguinho, não vai ter, só tem a gente, etc. Aí eu sei que a minha esposa, pra gente visitar umas escolas, teve uma que a gente gostou, conversou com a diretora, ela falou, não, eu entendo a situação de vocês, faz assim, deixa ela um mês aqui, se ela gostar, ela fica, se não gostar, a gente não faz contrato. Eu falei, pô, beleza. E ela adorou a escola. E quando eu fui ver uma das aulas, cara, era muito legal, porque não tinha cadeira, não tinha mesa, era brincadeira, bem coisa infantil mesmo. Não sei se eu que estava afastado há muito tempo da educação infantil, mas era brincadeira, musiquinha, nisso colocava uma palavra de outro idioma, e ela pegou o espanhol, cara, eu fiquei maravilhado. E a escola ficava umas 2 quadras da minha casa, eu voltando andando, eu fiquei pensando, caramba, quando era assim a minha escola também? E eu tentei puxar na memória, era aquele formato clássico de cadeiras, mesas alinhadas. Eu falei, caramba, eu não tive isso. E a única coisa, o único momento que eu refleti assim sobre educação na minha vida foi no curso de Forças Especiais. Porque no Exército, desde cadete, a gente tem os campos, tem as instruções, tudo muito bem planejado, tudo muito seguro, você vê uma ambulância, como tem que ser. E no curso de Forças Especiais você não tem nenhum acompanhamento do instrutor. Você recebe uma instrução, um planejamento, você apresenta esse planejamento para o instrutor de como você vai atuar em determinada área, o instrutor te tira de Niterói, que é a escola, te leva para uma cidade completamente estranha, região do sul do país, do oeste, e te coloca numa área de 100 por 100 quilômetros e fala, Emanuel, você vai trabalhar aqui, deixa eu ver o seu planejamento. Eu vi que você falou que no dia D, na hora H, você vai explodir uma ponte. Nos vemos lá. E essa ponte era 40 quilômetros de onde eu estava. Ele não queria saber se eu ia andando, se eu ia de carro, se eu ia pedir ajuda, se eu não ia. Então, é um curso que exige muito uma coisa que é difícil de ter hoje, que é a criatividade. Eles te dão problemas complexos para você solucionar e eles querem um resultado. Então, foi a primeira vez no Exército que eu me vi num local repleto de incertezas. Eu não sabia se eu estava fazendo certo ou se eu estava fazendo errado. O instrutor queria o resultado. Ele queria a ponte explodida daqui a 2, 3 dias. E você não te dava meios nenhum? Nada, nada. E era até uma coisa engraçada. Se você planejasse alguma coisa, ele te dava. Se você não planejasse, cara, você não pediu, então, assim, não posso te ajudar, viu, Tenente Manuel? Eu sempre falo que o curso de Forças Especiais, ele não tem gabarito. Você vai, recebe uma missão, existe cumprir ou não cumprir aquela missão. E eu sempre faço as analogias, né? Eu digo que a vida é uma operação de Eu ia forças dizer isso especiais. agora, é a vida todinha, isso. né? Porque na nossa vida, todo dia, a gente se depara com um problema inédito que aparentemente, ou às vezes, não tem solução. E aí você fica, esse problema não tem solução. E agora, como é que eu vou fazer? Essa é a essência das forças especiais. A maioria das operações que a gente executava, depois de formado, eu comandei um destacamento de forças especiais por 2 anos em Goiânia, eram missões que a gente não sabia como fazer. E quem dava a missão para a gente cumprir também não sabia como queria que eu cumprisse. Ele falava, a sua missão é essa. Como que eu vou fazer? Quais são os meios? Não sei. Eu pedia 1 helicóptero, 3 aviões, 2 barcos, eles vinham me dando para eu cumprir, para eu resolver aquele problema. Mas muitas vezes não tem uma solução. Você tem que ser criativo e trazer alguma coisa nova. Exato. E como é que a gente é criativo? Primeiro, pelo repertório, né? A gente ia atrás de conhecimento, leitura, tentar coisas novas. E segundo, é aceitando que algumas coisas não tem uma forma certa de fazer, mas uma forma de serem feitas, de ser resultado. E por que eu dei essa volta? Naquela caminhada da volta da escola da minha filha, falei, cara, eu vou dar uma estudada nesse negócio de educação, não quero ficar vendido, né? Minha filha frequentando as escolas que eu não conheço. Aí, vou construir uma rápida linha do tempo aqui. Não sei se vocês sabiam, mas o teste de QI, ele foi feito numa universidade americana, 1916, se eu não me engano, né? E foi durante a Primeira Guerra Mundial. E o americano, era uma época que o conhecimento era muito valorizado, era difícil ser inteligente, né? Era caro, tinha que ter uma faculdade, ter conhecimentos. Continua sendo. É. Acho que tá um pouco mais difícil agora. Mas eu concordo contigo, mas eu no final vou te dar meu parecer. Então, quando o pessoal fez o teste de QI, o que eles resolveram? Cara, todo esse pessoal que a gente está recrutando para a Primeira Guerra Mundial, a gente vai aplicar o teste. E dividiam as funções de acordo com o teste de QI.
Perini foi bem, comandante de pelotão. Emanuel, burrão, pô, vai levar a caixa de munição. Ernesto mais burro vai levar o cara que leva a caixa de munição. A divisão foi feita mais ou menos assim. Isso se perpetuou por um período até a Segunda Guerra Mundial. E no final da Segunda teve um estudo de um coronel chamado Marshall. A gente até leu esse livro na Madeira, Homens ao Fogo, não sei se vocês vão se lembrar. E, cara, ele trouxe uma estatística estarrecedora. Foi bem nessa prova. Imagino. Que de 100 homens que estavam no fronte de combate, apenas 20 atiravam. E 13 atiravam para matar. Imagina, cara, vocês têm uma empresa com 100 funcionários e só 20 trabalham. E quando ele foi se aprofundar nesse assunto, qual que é a conclusão que ele chegou? O ensino, o treinamento militar é muito técnico. Então o cara ia pro stand de tiro, ele aprendia a manejar armamento, e é só que ele encontrava um alvo circular ali para ele acertar. E quando ele ia pro campo de batalha, cadê o alvo? Era uma pessoa. Aí ele dava uma confusão. Olha, o americano foi para a Segunda Guerra para combater o Hitler, aquele demônio, aquela figura da propaganda, e quando ele chegou no campo de batalha, ele encontrou um inimigo que às vezes nem alemão era. Então eles viram que o componente comportamental ele não estava sendo explorado nos treinamentos. Isso envolto num contexto social, mas na década de 70, um psicólogo chamado David McClelland, se não me engano é esse nome, ele compreendeu esse contexto e falou, cara, a gente está fazendo uma coisa de errado. Não é só inteligência aqui, a pessoa não precisa ser só inteligente para cumprir as tarefas que a gente está apresentando. Ela precisa ter uma competência. E daí surgiu, né, o ensino por competência. Não foram com essas palavras na época, né, mas ele falou, cara, uma pessoa competente ela tem conhecimento, habilidade e atitude. Não é só o conhecimento. E o Brasil adotou isso em 1996, né, pela Lei da Educação, e a gente está nesse modelo há uns 30 anos. Então, o ensino por competência. E qual é para o nosso meio, qual é a profissão que sempre teve o ensino por competência em toda a sua história? Profissão militar, porque o militar ele sempre teve que ser corajoso, ele sempre teve que ter um índice de liderança. Então, nesse modelo de educação, o Exército ele sempre colocou o componente atitudinal primeiro, porque entende-se que um componente atitudinal vai me dar ferramentas para eu ter uma disciplina para, talvez, adquirir um conhecimento. Então, quando você fala, eu concordo com você, talvez hoje não é tão difícil, mas não pela disponibilidade, eu nunca houve tanta disponibilidade de conhecimento. Exato. Mas o aspecto comportamental para eu acessar isso, né, Vale. é o que está mudando. E o Exército tem essa brincadeira, você chega na MAN, chega na SpaceX, você tem adaptação, você tem um isolamento, então o investimento comportamental é muito grande. E é o que eu via no curso de Forças Especiais, né? É o que eu via numa educação infantil, onde você buscava desenvolver um comportamento da criança naquele ambiente para ela dar uma solução lógica, criativa. E, cara, nesse contexto foi que gerou um certo incômodo que motivou a gente a trocar umas conversas. Pô, Ernesto, tô pensando nisso, acho bacana isso. A gente podia compartilhar algumas ideias nesse sentido. Muito bom. A gente fala que no curso de comandos o aluno ele solicita o desligamento, né? Ele fala, tá difícil, eu quero ir embora. No curso de forças especiais, o aluno é desligado por alguma coisa que aconteceu de errado. Por exemplo, uma operação onde a gente está fazendo um reconhecimento especial. É como se a gente fosse para um país inimigo e a gente está ali misturado com a população, às vezes com roupa civil. No meu curso de forças especiais, a gente tinha que fazer um reconhecimento numa fazenda, onde a gente ia fazer uma operação. 2 alunos colocaram a roupa civil. E aí tem uma tropa ali que está fazendo, às vezes, do inimigo. E aí essa tropa, a equipe de instrução fica colocando pilha nela. Ó, se vocês capturarem um aluno, a gente vai dar 1 semana de dispensa para vocês. E eles passavam na rua gritando, todo mundo que eles viam de civil, eles gritavam, aluno. Numa dessas, 2 da minha equipe foram fazer um reconhecimento de civil. A tropa viu, eles gritaram aluno, eles não estavam muito preparados, saíram correndo. Aí eles mandaram os soldados que corriam mais rápido, correr atrás dele. Eles foram capturados e foram desligados do curso, ó. Vocês foram capturados, acabou a missão pra vocês, volta pra casa, volta no ano que vem. Então, o cara vai, né, às vezes não depende do cara.